Agora que a gente já viu toda essa questão de entregar um script de atendimento que a gente pode automatizar, de ter um banco de soluções lá, a gente vai trabalhar o controle de crise. Saber identificar uma situação crítica e agir rapidamente pode salvar contratos e evitar maiores problemas. O João percebeu isso quando quase perdeu o seu maior cliente, mas conseguiu reverter a situação com uma abordagem humana e profissional. Toda empresa, em algum momento, vai enfrentar uma situação crítica. Seja um cliente insatisfeito, uma falha técnica ou uma grande reclamação pública. O que define o sucesso a longo prazo não é a ausência das crises, mas sim a capacidade de identificá-las e resolvê-las rapidamente. Um bom controle de crise pode não apenas salvar contratos, mas também fortalecer a relação com o cliente. Nessa aula, nós vamos explorar como você pode lidar com situações críticas de maneira eficaz e como o João, o protagonista dessa história, aprendeu isso quando quase perdeu o seu maior cliente. O que é uma crise? Me conta aí. Sabe me dizer o que é uma crise? Ah, uma boa definição. Beleza. Bom, uma crise pode ser definida como qualquer situação que coloque em risco a relação com o cliente ou o bom funcionamento do negócio. Ela pode surgir de diferentes formas. Um produto ou serviço que falha no momento mais importante, um mal entendido no atendimento que irrita o cliente, uma resposta atrasada ou uma solução importante. O João, um pequeno empresário no ramo de software, a gente estava vendo aqui a história dele, né? Se viu numa encrenca quando o seu maior cliente teve um problema no sistema em pleno lançamento de um produto novo. Sem conseguir uma solução rápida, o cliente ameaçou cancelar o contrato. O João entendeu que mais do que resolver o problema técnico, ele precisava gerir a crise e mostrar o seu profissionalismo. Então, sinais de uma situação crítica. Saber identificar que algo não vai bem é o primeiro passo para controlar uma crise. Aqui estão alguns sinais que indicam que uma situação está se aproximando de uma crise. Comunicações frequentes e estressadas por parte do cliente. O cara te liga toda hora ali, parece um taso da Tasmânia aquele, sabe? Silêncio total. Após uma reclamação, às vezes o silêncio fala mais alto que os gritos. Ameaças veladas de rompimento de contrato ou desistência de continuar o relacionamento. Feedbacks cada vez mais negativos ou recorrentes sobre os mesmos problemas. Falhas repetitivas no serviço ou produto sem uma resposta clara. O João não reconheceu esses sinais logo de cara. Ele demorou para perceber que o cliente estava perdendo a paciência, achando que o problema se resolveria por si só. Foi só quando o cliente mandou um e-mail categórico de ou resolvem ou estão fora que ele finalmente agiu. E aí, uma abordagem humana e profissional, né? A crise exige uma abordagem humana e profissional. A pessoa do outro lado quer ser ouvida e sentir que o problema dela é prioridade. Para o João, a virada veio quando ele deixou de focar apenas na parte técnica e começou a ouvir ativamente o cliente. Aqui estão os passos que o João tomou para salvar o contrato e que, caso você enfrente alguma coisa assim, também pode tomar, tá? Então, ele reconheceu a gravidade da situação, ele admitiu que havia uma falha e pediu desculpas pelo transtorno. Mostrar empatia e compromisso. Ele garantiu ao cliente que a empresa faria de tudo para resolver o problema. Ação imediata e transparente. Ele designou uma equipe dedicada a cuidar exclusivamente daquele cliente até que tudo fosse resolvido, atualizando em tempo real. Manter comunicação constante. Não era só sobre resolver o problema, mas também sobre manter o cliente informado a cada passo. Essa combinação de profissionalismo e humanidade foi o que salvou a relação. O João aprendeu que durante uma crise, como você age é tão importante quanto o que você faz. Também é importante criar um comitê de controle de crise. Aí o João já está mais relaxado, né? Agora que ele conseguiu contornar ali, ficar com o cliente, ele apareceu aí para dar um oi para a gente. Aí, João, certo? Agora que vimos que o João fez para evitar o pior, é hora de planejar para que as crises futuras possam ser identificadas e geridas de forma sistemática. Criar um comitê de controle de crise é uma das melhores maneiras de garantir que, quando o caos acontecer, haja um plano. Como é que funciona um comitê de crise? Um comitê de crise é composto por um grupo de pessoas que serão responsáveis por tomar decisões rápidas e eficazes quando algo der errado.
Esse time deve ser treinado e ter a autonomia necessária para agir sem atrasos. Aqui estão algumas das responsabilidades do comitê. Monitorar sinais de alerta que possam indicar o início da crise. Atuar rapidamente quando uma crise é detectada, com uma estratégia clara. Comunicar-se com clareza, tanto interna quanto externamente, garantindo que todos saibam o que está acontecendo. Resolver de forma eficaz e avaliar o impacto após a resolução para garantir que o mesmo problema não volte a acontecer. Então, agora que a gente já viu teoricamente como é que funciona tudo isso, a gente vai ter 10 atitudes práticas para realizar o controle de crise, certo? E a primeira já é: monitore constantemente o feedback. Estabeleça canais onde os clientes possam expressar suas preocupações e reclamações antes que se tornem crises. E acompanhe esse canal de perto, né? Crie um manual de crise. Tem um manual com diretrizes de como agir em diferentes tipos de crise, desde falhas técnicas até reclamações de clientes insatisfeitos. Treine a sua equipe para reconhecer sinais de crise. Toda a equipe precisa estar alinhada para perceber quando algo não está bem. Se todos souberem os sinais claros de uma crise, a detecção será mais rápida. Estabeleça uma linha de comunicação de emergência. Tenha uma linha direta de comunicação com os clientes para situações críticas, evitando que eles passem por processos burocráticos durante uma crise. Defina papéis e responsabilidades claras. Em uma crise, todos devem saber exatamente o que fazer. Defina quem será o ponto de contato com o cliente, quem cuidará da solução técnica e quem irá monitorar o atendimento. Mantenha a calma e a clareza. Em situações de crise, as emoções podem tomar conta. Mantenha o foco em uma abordagem calma e profissional, sem reações impulsivas. Agir rapidamente, mas com qualidade. A velocidade é essencial, mas não adianta ser rápido e errar no processo, né? Então tenha equipes prontas para lidar com o problema de maneira rápida, mas eficaz. Documentar o processo. Documente o processo depois de resolver a crise. Resolveu a crise, documenta tudo. O que causou a crise, como foi resolvida, o que pode ser feito para evitar que aconteça de novo. Feedback pós-crise. Depois que tudo estiver resolvido, converse com o cliente para garantir que ele está satisfeito com a solução e, se possível, peça sugestões de melhoria. E estabeleça um comitê de controle de crise. Forme um time dedicado a crises com autonomia para agir quando for necessário. Eles devem ser os primeiros a serem acionados quando algo não está indo bem. Então, aqui tem uma confusão bem comum, né? O pessoal diz: Arthur, eu vou ter que contratar aqui tantas pessoas para realizar esse comitê, para montar esse comitê, vai ser pessoas dedicadas exclusivamente a isso? Não, tá? Então não te preocupa que não é isso. O comitê vai ser formado lá pelo pessoal do marketing, pelo pessoal do financeiro, pelo pessoal do atendimento. Essas pessoas, elas vão se reunir quando tem uma crise. Então eles identificaram a crise e se reúnem para resolver. Arthur, mas sou eu sozinho na empresa. Tem problema. Não precisa montar um comitê se é tu sozinho, não faz nem sentido, né? Mas tu precisa saber como é que tu vai agir. Então estuda isso aqui, né? Dá uma olhadinha de como é que tu vai te posicionar. E aí prioriza, né? Faz uma prioridade. Essa crise, isso é uma crise, eu tenho que priorizar esse atendimento. O que tu faz? Avisa os outros clientes que o teu tempo de atendimento vai demorar um pouquinho para ser realizado, né? Tu não vai conseguir atender na mesma velocidade que estava atendendo porque está ocupado com a resolução dessa crise. Com a nossa conclusão, né? Controlar a crise não é apenas sobre apagar incêndios, mas é também prevenir que esses incêndios não se espalhem. Com uma abordagem estruturada, comunicação clara e empatia, você pode transformar uma situação crítica em oportunidade de fortalecer as relações com seus clientes, certo?